Você tem razão de exigir um time mais competitivo. Vem Santos lá pela ponta esquerda, Alexis Duarte agora quer aparecer. Faz o lançamento obviamente errado. Lá pelo setor esquerdo, lateral para a equipe do Peixe no momento em que aponta o centro do campo o árbitro. Humilhação na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos perde para Chapecoense com gols de Walter Clara, Igor Meritão, Jean Carlos, Rafael Carvalheira e os 2 gols do Santos marcados por Barreal e Gabriel Menino, rumo aos 45 pontos, Varandete. É vergonhosa, né, a apresentação do Santos Futebol Clube. Primeira partida, primeira rodada do Brasileirão, levou aí uma goleada. E olha que nós tínhamos esperança, hein? O jogo até que começou bom, foi bom até a segunda etapa do segundo tempo, mas depois tudo desandou. Parece que vimos aquele Santos, né, um velho Santos de sempre. Realmente, olha... E como você falou, né, a Chapecoense é a primeira colocada do Campeonato Brasileiro e o Santos já na lanterninha, né? 19ª posição. Vergonhosa essa apresentação do Santos. Quem não faz, toma, né, Thiago? Exatamente. O Santos só não é o lanterna da competição porque tem 2 gols. O Remo perdeu por 2-0. No caso do critério de desempate, o Santos fica à frente ainda do Remo. Mas, cara, que decepção. Pô, a gente tá tão feliz, 25 minutos, o Santos jogando bem, sabe? O Santos conseguindo se impor no jogo, mas aí vem o senhor chamado Alexis Duarte, que custou 4 milhões de dólares para o Santos. 4 milhões de dólares para os cofres santistas e, no meu ver, o Alexis Duarte falhou em 3 dos 4 gols. 3 dos 4 gols. E eu vou ler, claro, o torcedor tá no direito de protestar contra todo mundo, mas um pensamento aqui. A gente tava cobrando que o Vojvoda não mexe no time, só que ele mexe no time e, ao meu ver, ele não deveria ter colocado o Robinho. Ele deveria ter tirado exclusivamente o Pradella, porque quando você tira o Zé Rafael, por exemplo, para colocar o Robinho, o Santos morreu no meio de campo, porque o Santos não ficou compacto, ficou muito espaçado as linhas do Santos. Então, assim, eu acho que a gente cobra as mudanças do Vojvoda, ele coloca, por exemplo, um jogador que todo mundo pede, que é o Robinho, mas na ocasião equivocada, talvez. Não sei se a melhor alteração é tirar o Zé Rafael. Eu nem teria colocado o Robinho Júnior, por exemplo. Mas eu também repito aqui que o terceiro gol da Chapecoense foi roubado. Com todo respeito aí, não existe o cara não anular o gol da Chapecoense, que claramente iniciou seu contra-ataque com a bola batendo na mão do cara. E detalhe, como vocês falaram, né? O João Schmidt era o capitão, não abriu a boca para brigar. Quem foi lá reivindicar, falar que foi um gol ilegal de mão foi o Gabriel Menino, que acabou sendo amarelado. Lamentável a apresentação do Santos. Dá uma atenção aqui para os varandeiros, né, que mandaram um superchat. Matheus, mandaram um abraço aqui para Araucária, no Paraná. Danilo Ferreira, olha, o bom jogador, o Miguelito. Danilo Cissan, 2 erros, 2 gols. Parabéns, Alexis. Sidmar, obrigada pelo superchat. Felipe, muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. O Charles Garcia, o ataque da Chape de câmbio automático e asa aberta. E a zaga do Santos de câmbio manual e freio puxado de mão. Tiago Matias, vamos sofrer de novo. Parabéns, Marcelo Teixeira. Danilo Fernandes, Santos precisa urgente de reforços defensivos e JP Pokémon vão defender o Vojvoda. Péssimo treinador. Os trabalhadores Luan Sanches e esse lateral fraquíssimo Lira. Robinho, nem vou comentar. Realmente uma partida bem aquém do Robinho, né, Osmar? Olha, eu com todo respeito, eu vou até discordar um pouco, porque a partida ela não é muito aquém. Ela é exatamente igual ao restante da temporada do Robinho. Ele é um jogador que foi importante em alguns jogos no ano passado, no anímico, quando o Santos lutava para não cair. Ele foi um cara que quase fez um gol importantíssimo, se não me falha a memória, contra o Mirassol, que ele fez uma baita jogada na área, ele bate e aí o goleiro faz uma boa defesa. Mas a temporada, o 2026 do Robinho Júnior, ele é péssimo. Ele é péssimo. Falávamos aqui nos bastidores antes do jogo que talvez seja a hora de segurar um pouco o jogador justamente para blindá-lo, porque ele não é um mau jogador, ele não é um péssimo jogador, mas esse é o desempenho que ele está apresentando. Colocá-lo só porque a torcida pede não funciona. Hoje a gente termina o jogo com o Roleiser jogando
no sacrifício, um jogador a ponto de estourar fisicamente. Não me surpreenderia uma lesão do Roleiser hoje. O Barreal com problema no quadril, jogando. O Robinho jogando muito mal. E além disso, uma alteração muito ofensiva. Para um único momento do jogo que o Santos não precisava ser tão ofensivo, porque vencia o jogo por 2-1, como bem destacou o Thiago. E a gente morre com Matheus Xavier no banco de reservas. A gente morre com uma dupla de laterais que não jogou mal hoje, não fazia uma partida ruim até tomar o segundo gol. Depois o time todo foi muito mal. E o JP Sherman e o Escobar no banco. Então 2 jogadores que cansaram, que apoiaram o tempo todo, porque o Santos ficou muito tempo com Lira e Igor Vinícius sendo as válvulas de escape do Santos. Eles claramente cansaram. A gente tomou vários lançamentos nas costas, em que o Santos acabou se prejudicando. O lançamento pro 77 da Chapecoense do Ítalo no terceiro gol, se não me falha a memória, é uma coisa ridícula. Ele aparece livre, leve, solto, e parece que o Santos está assistindo ele jogar. Parece um amistoso de pré-temporada, um amistoso de pós-temporada. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. E assim, eu sou um cara muito otimista. Mas é muito difícil tirar qualquer coisa de positiva desse jogo do Santos hoje. Não existe. É inadmissível você perder, você ir até a Arena Condá e perder de 4-2 para a Chapecoense. É inadmissível você jogar da maneira como o Santos jogou depois de fazer o segundo gol. O Santos, desde que fez o segundo gol, lá na metade mais ou menos da segunda etapa, me lembro aí que foi com mais ou menos 23 minutos. Isso aí. 23 minutos. O Santos morreu. O Santos não jogou mais nada. O Santos assistiu a Chapecoense jogar, com todo o respeito do mundo a Chapecoense. Chapecoense que é um time fraco, é um time limitado, é um time que recém ascendeu da Série B, é um time que claramente vai brigar para não cair, é um time que tecnicamente não apresentou nada de positivo no jogo de hoje, é um time que não merece mesmo, como é que eu posso dizer? O Santos é um time que não merece mesmo passar por essa situação. A instituição Santos Futebol Clube, ela é muito grande. Hoje o Santos sai humilhado da Arena Condá. Hoje o Santos sai em uma triste noite da sua história. Hoje o Santos é pisado pela Chapecoense, levanta a cabeça, deitado no chão, depois da surra que tomou da Chapecoense, olha para o camarote e torce pela volta do Neymar. O Neymar hoje, guardado as devidas proporções, ele é praticamente o salvador do Santos. E não é só porque ele é bom jogador, não. É porque o Santos é um com ele e o outro sem ele. Parece que com ele, o Santos ainda tem um respiro, um resquício de glória. Sem ele, parece o Santos fracassado, o Santos rebaixado, o Santos que tomou 4 gols do Ituano, o Santos que tomou diversas goleadas ao longo dos anos, o Santos que deixou de ser protagonista no futebol brasileiro. Essa é a impressão que dá, essa é a sensação que dá. O torcedor, ele tá da vida e com razão. O torcedor aqui no chat, ele tá e com muita razão. É inadmissível o que aconteceu hoje na Arena Condá. É o tipo de coisa que não pode acontecer nunca mais na história do Santos. Para não dizer que não tenha coisa positiva no resultado de hoje, não é que tenha, mas pode ser que tenha. Os caras lá olharem para o próprio umbigo, olharem para o próprio elenco que montaram, olharem para o próprio time e falarem: isso daqui tá uma porcaria. Isso daqui não dá para jogar Campeonato Brasileiro. Isso daqui é uma vergonha. E eu espero que cada um olhe para dentro da sua própria consciência, porque os jogadores têm culpa sim, o Vojvoda tem culpa sim, mas o maior culpado pela derrota de hoje, pela humilhação de hoje, na minha opinião, e pelos fracassos recentes do Santos Futebol Clube, não estiveram lá dentro de campo. Não estiveram lá dentro de campo. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião. Você, torcedor, quem é o maior culpado? Quem foi o maior culpado dessa derrota de hoje? E o que a gente pode esperar? Se é que agora a gente pode esperar alguma coisa pro restante da temporada. Olha, Thiago. Os maiores culpados são Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. Primeiro, o Santos foi lá na Rússia buscar um zagueiro. Perdão. O futebol russo hoje em dia, pessoal, nem faz parte mais da Champions League, por exemplo. Imagine o nível de enfrentamento do Spartak Moscou da Rússia, que jogava lá numa temperatura de menos 100. E aqui o cara veio jogar no Brasil numa temperatura de 28 graus. Um zagueiro que eu nunca mais vou pedir. Hoje ele matou minha dúvida, Varanete. Hoje foi esclarecido, né? Ele Todo esclareceu. mundo queria... Hoje o Alex Duarte esclareceu porque que ele é banco ou muitas vezes nem relacionado nessa equipe do Santos Futebol Clube, cara. Então, assim, time ridículo do time do Santos, um time muito fraco, uma equipe patética, né?
que tem ali como seus principais responsáveis o Alexandre Matos e também o senhor Marcelo Pirillo Teixeira. E assim, eu não consigo pedir fora do Vojvoda ainda. O trabalho do Vojvoda é passível de críticas, sim, o trabalho do Vojvoda é passível de críticas, mas tem que ser analisado também o plantel do cara. Ele botou lá o Alex Duarte falhou em 3 gols. Pô, é constrangedor, eu até anotei. No primeiro gol, o Alex Duarte ele hesita, não faz o corte. No segundo gol, o Alex Duarte não consegue cortar o rebote. No terceiro lance, o Alex Duarte só olhou. Então assim, eu não consigo pedir fora o Juan Pablo Vojvoda. E um outro ponto, Varanete, respeito. Todo mundo turbilhando lá no chat assim, tem que mexer. Na minha opinião, não tinha que mexer. Na minha opinião, era tirar o Lautaro e colocar o Pradella. Só isso. Aí ele fez uma mudança ofensiva, colocou o Robinho, que não jogou nada. De novo, que eu não entendo o porquê desse amor, do porquê desse pedido pelo Robinho Júnior. Se você falar pra mim, olha, eu prefiro o Robinho Júnior do que o Gustavo Cabadeiro, eu aperto a sua mão. Agora, ficar pedindo insistentemente Robinho, tem que pôr Robinho, coloca Robinho, em momento da partida que não é válido pra colocar o Robinho, me perdoem, não consigo compreender isso. E reitero, a maior culpa é de Alexandre Matos ou Alexandre Gastos e Marcelo Pirillo Teixeira. Uma vergonha você ter um banco de reservas à disposição para o seu treinador tendo Zé Ivaldo e Basso, Gonzalo Escobar, Rincon. Vou desconsiderar o Bom Tempo, que eu acho ele bom jogador. Roleiser, que é um absurdo ele ser banco do Santos, sabe por quê? Porque custou 11 milhões de euros. Você não paga 11 milhões de euros num cara que ele é banco. Estava desgastado? Beleza. Mas se o cara não tem condição de jogo, nem viaja, na minha opinião. Concordo. Aí você tem o Matheus Xavier lá no banco. Eu nem acho que o Matheus Xavier tinha espaço pra entrar, pelo menos na minha visão. O Miguelito estava bem, Barreal entrou bem. Eu acho que o Santos não precisava mexer ali pra colocar o Matheus Xavier. Mas quem sobra no banco? Aí vem os meninos, Robinho e Pradella. Que time horroroso que o Santos tem. Eu não acho que vai vir um treinador no Santos. A gente manda hoje o Vojvoda embora. Vai chegar um novo treinador na quinta-feira. Na minha opinião, se o Vojvoda tem capacidade de deixar esse elenco aí em 12º, o novo treinador no máximo deixa em 11º. Porque o Santos é ilimitado. O time do Santos é horroroso, meu caro Osmar. O elenco do Santos é péssimo. O elenco do Santos ele é limitado, ele é raso, ele é péssimo. Fazer um adendo aqui rapidamente. O pessoal tá falando aí no chat, eu agradeço pelo feedback. Estamos resolvendo já o probleminha da imagem, já a gente volta a aparecer. Nem sei se vale a pena, porque tá todo mundo chateado. Duvido que tenha um santista hoje que esteja tranquilo, que esteja com uma cara sorridente. A gente fala muito de jogadores, né? Jogadores são milionários, jogadores não tem problema, já estão na churrascaria, não sei o quê. Eu já ouvi muito isso por gostar de futebol, por acompanhar futebol. Desde a minha infância. E quando você vê caras que muitas vezes é verdade, os caras são profissionais, mas acabou o jogo ali, eles vivem a vida deles, tem a família deles, tem as alegrias deles. Assim como às vezes você tem um dia no trabalho, você chega em casa, etc. Só que quando a gente vê cenas como a gente viu hoje, depois do jogo, os jogadores que já jogaram Premier League, que já jogaram na Europa, como por exemplo o Roleiser, você olha pra ele tá desolado no banco de reservas. Isso fala muito sobre a situação do Santos. Do funcionário mais antigo ao mais novo do Santos, do jogador, do melhor jogador ao pior jogador do Santos, o sentimento hoje é de decepção. E decepção que ela se potencializa, uma decepção que ela é exponencial na torcida do Peixe. Porque a torcida sente na pele, a torcida que sofre, a torcida que vai ouvir também amanhã no trabalho, a torcida que vai sofrer, a torcida que vai ficar apreensiva para o jogo contra o São Paulo. Você varandeiro, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, mas nesse momento eu quero te oferecer um abraço virtual, porque você merece. Torcer por esse time não é fácil. Torcer por esse time é uma prova viva de paciência, de resiliência, e nesse momento é uma coisa humilhante. Realmente muito triste, né, ver uma partida que tinha tudo para dar certo, né, o improvável ia acontecer, mas o Santos simplesmente foi o Santos, né? No finalzinho acabou entregando, o Vojvoda mais uma vez demorou para fazer as substituições, substituiu errado, tirou o Zé Rafael, o time morreu, mais uma vez na última partida contra o Corinthians, se eu não me engano, foi contra o Corinthians? Que ele mexe errado? Que ele tirou o Arão. São em todas, né?
Mas que ele tira o Arão e o time do Santos acaba morrendo, salvo engano, foi na partida contra o Bragantino. Mas o Arão, teve um problema. Exatamente. O Arão sentiu. Contra o Corinthians, inclusive, foi uma das únicas vezes em que as mexidas melhoram o Santos. Então, o Vojvoda, mais uma vez, com a leitura errada, é isso, gente. Seguimos no padrão, Santos morrendo no segundo tempo. Mandar um abraço aqui pro JP Pokémon, que mandou mais um superchat. Se tivéssemos um presidente com culhão, o Vojvoda seria demitido no vestiário. Guanadete. Desculpa. Pode prosseguir. Mas temos um presidente covarde, cheio de bagres, e um time cheio de bagres e lixo. E o Adriano Santos, só para complementar aqui, o problema foi tirar o Zé Rafael. A bola não chegou no R7 em velocidade. Ele tinha que colocar o bom tempo. Bom, me desculpa aí os defensores do Robinho Júnior, não há justificativa plausível você colocar o Robinho nesse time do Santos, a não ser que esteja o Cabadeiro em campo começando como titular. Fora isso, eu não consigo defender e ver o Robinho Júnior jogando nesse time do Santos. E um ponto, Varanete, e aí mostra como que o torcedor ele é passional. Por exemplo, todo mundo tem que mexer, tem que mexer, tem que mexer. Aí depois todo mundo pede a cabeça do cara, mas ele colocou justamente quem ele tava pedindo. Todo mundo pediu o Robinho. E assim, com todo respeito, o Robinho não poderia ter entrado, por exemplo, na vaga do Miguel. Pra mim, o Miguel fez uma partidaça. Eu não acho que ele deveria ter entrado, por exemplo, na vaga do Gabriel Menino, que pra mim jogou bem hoje. O Zé Rafael tava jogando bem. Quem que vai tirar pra colocar o Robinho? Não sei dizer. Queria saber a sua opinião, Osmar. Lembra que a gente conversou no intervalo e eu defendi essa perspectiva do Vojvoda de ser fiel às suas próprias convicções? Sim. Ele tira o Zé Rafael, que é um cara que é importantíssimo pro meio campo, que é um cara que ele bate na tecla, coloca um Robinho, que é um cara que ele não dá minutagem, e aí o Santos acaba. Hoje ele ouviu a torcida e tem que ser, sim, culpado por isso. Porque é bem verdade que o torcedor, ele pede isso, ele pede o Robinho. Só você em qualquer jogo do Santos, nas arquibancadas, pode ter visto contra o Novo Horizontino, contra o Bragantino, contra o Corinthians. A arquibancada, ela pede o Robinho. Mas fato é que o treinador, ele tá ali, ele é pago e muito bem pago para tomar também decisões difíceis. Decisões que contrariem a maioria. E se ele não vai bem, beleza. Daqui a um tempo ele vai embora e vem outro. E é assim que funciona o futebol. Hoje ele foi na onda. Ele foi na onda da galera, não sei se empolgaram com a virada, não sei se empolgaram com o baita desempenho que o Santos tinha no segundo tempo até tomar o gol. Até fazer o gol, na verdade. Depois que faz o gol, o Santos já acaba. Mas hoje ele falha. O Vojvoda, ele é culpado. Todo mundo é culpado. Num jogo como hoje, num dia como hoje, todo mundo é culpado. Diz assim, não, esse cara é culpado. Entendeu? E é muito complicado a gente falar em dias assim. É muito complexo. Meus amigos varandeiros, o Santos infelizmente já perde a sua primeira partida 4-2 contra a Chapecoense. Mandar um abraço aqui pro Adriano, que mandou mais um superchat. Como falei, era simples. Bom tempo no lugar do Zé Rafael. Era isso, simples, né? Só que, mais uma vez, né? Hoje uma derrota amarga, muito próximo de uma partida decisiva. E o que esperar, Thiago, do Santos na partida contra o São Paulo no Morumbi, hein? Pô, eu acho que o Santos deve repetir ou tentar repetir a pressão no perde-pressiona contra o São Paulo. Deu certo, o perde-pressiona pelo menos no primeiro tempo. Verdade que o Santos toma os gols, é verdade que a zaga falha, é verdade que o Santos perdeu 4-2 para a Chapecoense, tá todo mundo pé da vida. Mas eu tentaria repetir essa estratégia, porque assim como a Chapecoense não tem tanta qualidade na série de jogo, o São Paulo é um pouquinho melhor, mas não tem tanta qualidade assim também para sair jogando ali em toques curtos. Então eu tentaria esse mesmo perde-pressiona contra a equipe do São Paulo e, pelo amor de Deus, a diretoria do Santos tem que voltar e olhar agora pra zaga. E o Brazão, que inclusive hoje pra mim ele foi mal no terceiro gol da Chapecoense, mas ok. Agora, essa zaga do Santos é ridícula. Sim. Não tem treinador que consiga trazer um resultado se você tem zagueiro que entrega a paçoca. E são os 4 que entregam. Não é que é um cara que sempre falha. Geralmente todo mundo falha. O Alex Duarte falha, o Zé Rivaldo falha. Às vezes o Adonis Frias faz com que a gente passe um aperto no coração. O Luan Pérez, ele jogou bem no último jogo, acho que ele fez uma partida ok hoje, mas ainda assim falhou, né, no quesito do posicionamento no escanteio da Chapecoense. Então assim, pra mim, enquanto não tiver zagueiro, esse time não tem perspectiva. Essa é a minha visão desse plantel do Santos. Exatamente, mandar um abraço aqui para o Danilo Crispim, que mandou um superchat, e também ao nosso amigo Anderson Machado. Basso, secretário do Neymar, rolês e craque da blogueirada, esse técnico é para ser demitido já no vestiário.
Diga, Oscar. Olha, o Vojvoda, ele errou. Mas não tem Pepe Guardiola, não tem Cristo nesse mundo que vá fazer esse time jogar muito mais com essas opções que tem na zaga. E tem um agravante muito grande, mas muito grande. Quem jogou futebol, quem entende de futebol sabe disso. A gente não tá falando de uma zaga ruim. A gente tá falando de uma zaga ruim, totalmente desprotegida, como foi no jogo de hoje. Sem o Ilharão, essa zaga ela fica a ver navios. Ela fica um alvo fácil, um alvo tranquilíssimo. É como você, sei lá, tentar acertar uma pedra na muralha da China. Não vai ser muito difícil, entendeu? A zaga ela fica muito desprotegida. Você não tem um camisa 5 de confiança quando o Arão está ausente. E mesmo quando ele está presente, ele é um jogador de 33 anos. Você não pode contar com ele para ser titular de um time de Série A que vai jogar Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana. É inexistente essa ideia, essa romantização do elenco do Santos. Ah, não, esse cara aqui, ele rende. Ah, não, esse cara aqui, naquele jogo lá, ele foi bem. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem jogadores no Santos que vivem de momentos, de insights. E a gente tem gente como Alex Duarte, que vive, sabe-se Deus lá de quê. Ele matou o jogo do Santos hoje, junto com todo mundo, mas ele matou o jogo do Santos hoje. Uma coisa que você falou bem aí, Oscar, o Santos não tem constância. Não, apesar de que tem, né? Só da raiva que a gente passa. É ruim todo jogo, o Santos. E eu concordo plenamente com o que o nosso querido Osmar disse. E assim, sabe o que mais me entristece, Vanadete? Às vezes é ter razão na coisa errada. Eu tô desde o dia 6 de dezembro, salvo engano, foi quando terminou o Campeonato Brasileiro, falando: gente, precisa de zagueiro, pelo amor de Deus. Você não vai pro Campeonato Brasileiro do ano que vem, que começa em janeiro, com a zaga que você tem. Baço, não serve nem pra Série B. Zé Ivaldo, talvez, nem sei se ele é jogador de futebol de verdade, assim como o Baço. Luan Pérez, ele é reserva desses caras, também não é lá essas grandes coisas. E o Adonis Frias é o nosso cintura de cimento eterno. Então assim, como é que você... O que ele falou, não tem Pepe Guardiola que vai colocar um time pra funcionar com esses 4 zagueiros. Eu acho que o Santos poderia estar melhor compactado defensivamente? Acho que sim. Se você tem uma zaga que é ruim e paçoqueira, você protege o seu sistema defensivo. Mas eu consigo ver também que o Santos estava lançado ao ataque. O Santos estava pressionando a Chapecoense. O Santos estava acabando com a Chapecoense no jogo. Verdade que futebol é bola dentro da rede? É verdade. Mas o Santos estava muito melhor que a Chapecoense. E em 3 lançamentos, Vananete, a Chape fez gol. Aí que mora o problema. É o Santos permitir com que você perca a bola e o time consiga sair para o campo de ataque rapidamente. A Chapecoense rouba a bola no primeiro gol, um erro, verdade, do Lira que acaba errando o passe, mas lança pro ataque, o Alex Duarte falha o gol dos caras. Segundo gol, a equipe da Chapecoense lança pro campo de ataque, tem ali o escanteio e sai o gol, que ninguém faz o corte. No terceiro, tem outro lançamento pro campo de ataque. Ninguém para a jogada, ninguém faz corte, o Alex Duarte olha o rebote, gol dos caras. No quarto, a mesma coisa. O Santos tomou gol hoje de lançamento e contra-ataque. Entende? Então, assim, eu não consigo ainda eu não consigo compreender como que o Santos ele é ineficaz nas finalizações. Foram 23 chutes hoje. O Santos só conseguiu marcar 2 gols. A Chapecoense chegou 7 e guardou 4. Então, assim, falta treino também de finalização desses jogadores. Ou não, às vezes eles só são ruins mesmo e nem treino resolve esses incompetentes. É o que resolve o Santos Futebol Clube, esse elenco deixa muito a desejar mais uma vez. Mandar um abraço aqui para o Ale P. Santos, que mandou um superchat. Mandem esse Pardal embora, chamem o Cuca. Eu acho que não é mais a questão de treinador, gente. O elenco também é muito ruim. Como o Thiago trouxe aqui os números, foram quantos 22 chutes 22 chutes ao gol. E a Chapecoense veio aí, reverteu 4. Denilson, não falavam que o Vojvoda era medroso? Que ele era covarde, não arriscava? Olha o que aconteceu. Mas ele tem que tentar, né? Mas só que ele tem que tentar o certo. Ele é o técnico, ele é capacitado e gabaritado para isso. E chegamos aqui a essa final de partida, né? Primeira rodada, uma apresentação que parecia que ia dar tudo certo, deu tudo errado. Thiago, vamos às notas? Bora lá, minha cara Varandete. Notas agora: Santos 2, Chapecoense 4, Chapecoense 4, Santos 2. Santos que começa o Campeonato Brasileiro no Z4. Que beleza, hein? Que beleza. O Santos ama o Z4, fã número 1 da zona do rebaixamento. E pra seguir a dinâmica, eu canto a bola. Nota do Osmar, nota da Vanadete, eu finalizo. Então,
Bora lá começar com o nosso goleiro, Gabriel Brazão, 77. Foi mal hoje o Brazão. Não foi o maior culpado, mas foi mal hoje o Brazão. 3,5. Ah, nota 3 o Brazão. Deixou a desejar. Não sei se tem que fazer algum tratamento para ele melhorar. A gente vê plenamente que ele está debilitado. São vários campeonatos e o Santos tem muitas pedreiras aí pela frente. Brazão 3. Não gostei do jogo do Brazão hoje. Pra mim, o Brazão, ele tinha, claro, o pênalti ali. Ele fez o pênalti, mas também é bola cantada. Sempre o atacante vai pegar a bola, fazer o corte. Aí é do goleiro tentar fazer a roubada sem que haja penalidade máxima. No restante, eu acho que o Brazão foi mal no segundo gol. E foi mal também no terceiro gol. Eu acho que o Brazão sai todo estabanado ali no terceiro gol da Chapecoense. Enfim, pra mim, Brazão hoje, nota 1. Nota agora para Igor Vinícius, camisa 18. A gente teve 2 partidas em uma, né? O Igor Vinícius, ele vinha sendo um dos melhores jogadores do Santos. Mas ele desfalece junto com o resto do time. Nota 4 pra ele. Ah, nota 3 também pro Igor Vinícius. A zaga deixou a desejar. Nossa, hoje tô super decepcionada, gente. Sério. Acho que todos, né? Todos nós santistas aí temos esse sentimento hoje. Não tenha dúvida. Só pra aproveitar aqui, Varanete, nosso amigo do chat colocaram o Dálmata, colocaram a culpa no Brasão, parei. Ninguém colocou a culpa no Brasão, apenas falei que ele não foi bem. Exato. Não. Hoje foi um dia que todo mundo foi mal. Exato. A defesa toda do Santos foi péssima. Não precisa de muito pra compreender o que a gente falou, beleza? Vamos lá. Minha nota para o Igor Vinícius. Eu acho que o Igor Vinícius ele apareceu bem, conseguiu apoiar, mas pecou no passe final. Pecou na decisão final. Por isso, hoje o Igor Vinícius vai ficar com uma nota vermelha, nota 3. De nada adianta o cara estar ali, se quando a bola vai cair no pé dele, ele sempre vai errar. Agora eu quero saber a nota do nosso grande, brilhante, maravilhoso, camisa 4, 4 milhões de dólares no Alexis. 0. Não tem outra nota pra ele. É 0. E isso porque não tem nota negativa aqui. Foi uma das piores atuações individuais que eu já vi de um jogador com a camisa do Santos. Tá explicado porque ele não joga. 0, 0 e 0 e 0 e 0. 0 pro Alexis Duarte, 0 pro Matos que quis trazê-lo. Lembrando que o Alexandre Matos já queria contratar ele quando o Alexandre era do Cruzeiro. Não conseguiu, veio para o Santos, tentou, conseguiu, parabéns. Então aqui minha nota, Varanete, é tripla. 0 pro Alexis, 0 pro Marcelão e 0 pro Gastos, que contratou ele junto do nosso querido Pirilão. Nota agora para o 14, Luan Pérez. 2,5 pro Luan. Eu acho que, se a gente comparar com a partida do Igor Vinícius, ele jogou um pouco abaixo ainda. 2,5 pro Luan Pérez. Ah, tá. Luan Pérez. Luan Pérez fez até uma partida razoável. Qual que foi a sua nota pra ele? 2,5. Minha nota pra ele vai 3,5 hoje. Eu não achei que ele teve alguns poucos bons momentos. 3,5. Pra mim, nota 3 pro Luan Pérez é aquilo. O problema é que no Santos a gente vive aquele problema de que sempre quem tá fora é melhor. Por exemplo, o Alex Duarte estava fora, a gente pediu ele na vaga do Zé Ivaldo. Jogou o Alex Duarte, a gente quer o Zé Ivaldo de volta. Entende? Então, isso é culpa da diretoria. Vou deixar o Luan Pérez hoje com uma nota 3. Já com a camisa 3, nós tivemos hoje na lateral esquerda o Vini Lira. 4. Aquele perde um gol também que poderia ter mudado o rumo do jogo. 4 pro Vini Lira. Ah, não sei, não tô sabendo mexer. Olha, Vini Lira, 4. Pra mim, o Lira, nota 4 pra ele. Eu achei o Lira... Cara, eu acho que ele falhou no gol de escanteio. Apesar que o Lira ele é um jogador de boa estatura, ele tem 1,87 e tudo mais, mas assim, salvo engano foi o Bolazzi ou foi o Ítalo, não me recordo, conseguiu levar a melhor nele ali na dividida aérea. Eu acho que o Lira acabou pecando no gol da equipe da Chapecoense de escanteio. Já agora uma nota para o nosso camisa 5, João Schmidt. Não marca. João Schmidt não marca. João Schmidt não consegue. Os 4 gols da Chapecoense, ele fica assistindo, mas se movimentou bem, distribuindo passes laterais, é verdade. Nada muito incisivo, a não ser aquele passe que ele faz para o Miguelito. Mas
não dá pra dar uma nota maior do que 3 pra ele. 3. Agora é o João Schmidt, né? Exatamente. João Schmidt, como capitão, lamentável. Ele tinha que ter reivindicado o gol que foi errado, o gol de mão. Quem foi lá brigar foi o Gabriel Menino. Nota 2 para o João Schmidt. Olha, eu até acho que o João Schmidt ele fez um jogo ok hoje, na medida do possível. Pelo menos ele passou pra frente, ele deu uma boa assistência pro Lira, que acabou desperdiçando. Mas considerando que o Santos hoje perdeu o jogo, não vou passar pano, não vou ser elegante tanto assim, vou deixar com uma nota 4, o João Schmidt. Já o autor do primeiro gol do Santos, nota para Gabriel Menino, 25. Um dos melhores do Santos no jogo, o que agora não quer dizer muita coisa. Fez um baita de um golaço, num momento que o Santos não jogava tão bem quanto jogou no começo do segundo tempo, 5 pro menino. A melhor partida do Gabriel Menino, né? Fez o gol, brigou até o fim, até sair. Nota 8 para o Gabriel Menino. Gostei do jogo do Gabriel Menino, vou deixá-lo hoje com uma nota 7. Acho que o Gabriel Menino jogou bem, cumpriu o seu papel. O lance que resulta no gol da virada da Chapecoense, salvo engano, ele poderia ter feito melhor, poderia ter tocado ali pro Miguelito e justamente no contragolpe da equipe adversária, o gol da Chapecoense, mas no geral, gostei da partida do Gabriel Menino, nota 7 para ele. Jogou ao seu lado também o camisa número 6, Zé Rafael. Ele vai ficar com a maior nota do Santos, pra mim, porque o Santos é um com ele e outro sem ele. Até o menino, se não me falha a memória, ele fica um pouco mais. Aí depois vem um bom tempo, num momento que o jogo já estava muito diferente. O Zé vai ficar com um 7. Eu gostei da partida do Zé. Gostei da partida do Zé, foi um dos mais lúcidos em campo, né? A experiência falou mais alto. Vou com o Osmar, nota 7 para o Zé Rafael. Gostei da partida do Zé Rafael, ele deu uma assistência que no meu ponto de vista foi brilhante. Brilhante pro Álvaro Barreal, um passe de trivela ali entre linhas da equipe da Chapecoense, maravilhosa assistência, nota 7 para mim, para o Zé Rafael. Jogou agora, chegamos ao campo de ataque, do lado direito, o camisa número 30, Miguelito, que caiu também pro lado esquerdo. 5 pro Miguelito. Eu achei que o Miguelito foi bem, eu vou dar uma nota 6 para ele. Eu gostei do jogo do Miguelito, vou deixá-lo com uma nota 6,5, acho que o Miguelito ele cumpriu bem o seu papel. Deu uma sumidinha de leve ali no segundo tempo, até por isso eu acho que ele acabou sendo substituído, mas no contexto geral eu gostei da partida do Miguelito, vou deixá-lo com uma nota 6,5. Agora, o outro monstro paraguaio, Cabadeiro. É uma loucura o Cabadeiro não ter sido pior em campo, né? É uma loucura, é uma piada de muito mau gosto. O Cabadeiro não ter sido nem o pior paraguaio em campo. Por Cabadeiro. Pra mim, nota 0,5 pro Cabadeiro, sem condição de jogar. Sem condição, Thiago. Não tem condição, Osmar. Horroroso. Não sei nem por que ele é relacionado. Nem deve ser relacionado, deve ficar, sem ser relacionado. Alexis Duarte, Cabadeiro e tem mais aqui que é o próximo. Vamos lá. O Gustavo Cabadeiro é um jogador horroroso. Eu vou falar aqui pra vocês. Não sei se todo mundo conhece. O Miguel Almiron, jogador paraguaio, já atuou no Newcastle, enfim. Se ele jogasse no Nacional, o Almiron, se esse cidadão jogasse no Nacional Fake, que é o Nacional Paraguaio, nem o Newcastle pagaria $1 milhão nele. Então por que foi lá o Santos, no Nacional Fake, contratar o Gustavo Cabadeiro por $1,5 milhão? Por 50% do passe. Se o Cabadeiro sendo 50% do Santos, é isso aí? Imagina por inteiro. Horroroso. Fraquíssimo. Ele é um jogador, eu bato na tecla. O Santos não analisa atletas de contratação. Não olha. É só indicação, é só camaradagem. Porque se qualquer inútil sentasse o bumbum lá nos estádios do Paraguai, que não sei se vocês sabem, lá no Paraguai a média de público é 12 pessoas num dia lotado, ninguém vê jogo lá no Paraguai. Se tivesse colocado um incompetente lá pra sentar o bumbum e assistir o Cabadeiro, eu duvido que ele teria sido contratado. Nota 0 pro Cabadeiro, fraco, horroroso. Agora vem o próximo horroroso, Lautaro Dias, camisa 19. Eu tenho vontade de não dar nota pra ele. Ele não entra no campo, ele não faz porcaria nenhuma, ele não aparece no jogo, ele teve uma chance que ele mandou na trave, não fez o gol. E mesmo assim, uma chance a cada 6 jogos. É que é complicado a gente separar um pouco do histórico do jogador
pra nota, mas ele foi melhor que o Cabadeiro. 1,5 pro Lautaro. Mais um horroroso, mais um terrível. Olha, 0. Tô sem paciência, gente, com esses jogadores. Eles tiram a minha tranquilidade, a minha paz. Olha, pra mim, a nota do Lautaro Dias vai ser 2 em homenagem às duas pernas dele, porque ele correu o jogo todo, só isso. E cansou ali depois dos 20 minutos. Nota 2 pro Lautaro Dias em homenagem às duas pernas dele. Mas até um amigo comentou no chat, eu anotei o nome dele aqui, se ele estiver ainda nos assistindo, me responda. Lucas Soares, quando eu falei assim, o Cabadeiro cortou pra esquerda, que não é a boa. Ele falou, difícil é saber qual que é a boa, né? A direita também não é boa. Pro Lautaro é a mesma coisa. Eu nem sei qual que é a perna boa do Lautaro. No press kit diz que é a direita. Eu acho que não é nenhuma. Né? O Lautaro Dias não é jogador de futebol. E, mais um ponto, o Lautaro Dias, ele é atacante. Esse sujeito joga no ataque a vida inteira, tem 28 anos de idade e tem 34 gols na carreira. Se você me colocar pra jogar a vida inteira lá no Equador, eu te entrego 30 gols antes dos 25. Esse sujeito fez 34 com 28 anos de idade. Horroroso. Parabéns, Alexandre Matos. Também era seu parça lá do Cruzeiro em Minas Gerais. Boa, maravilha. Agora também entrou no jogo o 55 Pradella, que entrou justamente na vaga do Lautaro Dias. Sem nota, pode? Pode, sem nota. Pradella não apareceu, não jogou. E além disso, de todos os culpados, e eu falo, todo mundo tem culpa, pô, coitado do Pradella. Eu fico triste pelo Pradella desse ter sido o primeiro jogo como profissional dele. Sem nota. Já puxa o próximo. Varandetti também sem nota, e eu vou deixar o Pradella sem nota porque é uma injustiça você avaliar um jogador em notas. No caso, você dá um número para um jogador que atuou apenas 13 minutos. E na verdade não é nem a questão dos 13 minutos. A questão é ele ter apenas 3 toques na bola. Então eu vou deixar o Pradella sem nota também. Nota agora pro Álvaro Barreal, que foi o autor do gol da virada do Alvinegro Praiano. Olha, o Barreal ele muda o jogo, né? Mas ele também peca na marcação. Ele tá ali depois que o Santos acaba e toma os 3 gols. Eu vou de 6 pro Barreal. Vou dar uma nota 6,5 pro Barreal. Olha, o Álvaro Barreal, acho que ele entrou bem, fez muito mais do que o Gustavo Cabadeiro, mas aí pra fazer mais que o Cabadeiro basta você existir. Então vou deixar o Álvaro Barreal com uma nota 6,5, gostei da partida do Barreal. Entrou também o Robinho Júnior, camisa número 7. Eu não gosto de dar nota pra jogador nesse tipo de circunstância. Mas não é que nem um Pradella que não jogou, não teve muita culpa. Não é que o Robinho tem culpa necessariamente de tudo que aconteceu, mas ele perdeu muitas bolas ali no setor direito. Ele quis chamar a responsabilidade e perdeu, quis jogar sozinho. 2,5 sendo legal. O Robinho Júnior, eu acho que ele tá se sentindo pressionado, quer mostrar que ele pode, mas ele acaba se atrapalhando. Partidas muito aquém. Nota 2,5. Pra mim, o Robinho Júnior hoje, ele vai estar com uma nota... Opa, perdão. Pra mim, nota do Robinho Júnior é o seguinte. Todo mundo pede o Robinho. O Robinho, pessoal, pegou na bola 11 vezes, perdeu ela em 7 ocasiões, tentou 3 dribles, acertou 0. O Robinho Júnior, ele teve 4 duelos na partida, ganhou apenas 1. Então, assim, eu repito aqui aquilo que eu disse, salvo engano, foi no jogo contra o Guarani. Se a proposta da Inter de Milão for mesmo 18 milhões de euros, eu vendo. Eu não acho que o Robinho Júnior vai evoluir mais do que isso, tá? Com todo respeito. Tem potencial? Tem, mas 18 milhões de euros pra mim no Robinho agora é um lucro. Eu mandaria embora o Robinho sim por 18 milhões de euros, nota 1 pra ele hoje. Posso mudar de opinião mais pra frente, mas agora eu venderia ele sim. Robinho Júnior muito fraco, nota 1 pra ele. Entrou também no jogo o Benjamin Roleiser, 32. Perdão, o Roleiser não, me desculpa, o Gabriel Bom Tempo, camisa 49, perdão. Sem nota, bom tempo. Justiçado. O Bom Tempo é injusto. Até elencar uma nota pra ele, serve a mesma coisa pro Pradella. O Pradella esteve mais tempo em campo, mas o Bom Tempo entrou ali na marca dos 43,50. É sacanagem o Gabriel Bom Tempo ter entrado. Se fosse pra sair o Zé, que tivesse entrado o Gabriel Bom Tempo e não o Robinho Júnior. Nota agora pra ele, Varandetti, e meu querido Osmar, até me foge o nome de raiva. Nota para o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda.
Eu falei pra Varandete aqui antes da gente entrar no ar que, ao contrário do restante da torcida do Santos, a escalação não me desagradava tanto. Achava que podia entrar o Matheus Xavier no lugar do Cavadiero, ou até no lugar do Lautaro, mas que a escalação não me desagradava tanto, porque eu já previa essa proposta do Santos de marcar lá em cima. E não foi ruim, mas ele abriu mão daquilo que eu elogiei. Ele abriu mão de uma das poucas características positivas que ele vinha demonstrando no Santos. 2 pro Vojvoda. Nota 2 pro Vojvoda. Quando a gente pensa que ele vai engrenar, no final das contas, ele perde totalmente a visão do jogo. Não sei se ele tem um apagão, não sei o que acontece. 2,5. Pra mim, nota 2 pro Juan Pablo Vojvoda. Eu achei que a escalação do Santos estava boa, salvo a situação do Gustavo Cavadiero, né? Poderia ter colocado, aí sim, talvez o Robinho para começar como titular. Talvez você mude o esquema, enfim, 4-4-2, faz alguma coisa, mas não coloca o Cavadiero. Mas de resto, assim, eu acho que com aquilo que ele tinha à sua disposição, eu gostei até que certo ponto da escalação. Uma pena que ele pecou demais na substituição. Ele colocou o jogador que todo mundo pede, mas não era ele para entrar. Era o Gabriel Bontempo, que joga pouco, inclusive, nas mãos do Juan Pablo Vojvoda. Nota 2 para o Juan Pablo Vojvoda. Para finalizar as notas, nota para o árbitro Sávio Pereira Sampaio. Não foi bem o Sávio, realmente conversa demais. E teve o erro crasso no terceiro gol da Chapecoense, né? A gente pode discutir se foi mão de apoio ou não, que é uma regra que surgiu ano passado. Só que não é uma mão de apoio imediato. É uma mão que ele está descendo para o chão, não é uma mão que já está lá e a bola bate depois. Não, é um paralelo. O jogador está colocando a mão para baixo, a bola está indo na direção dele. Eu anularia aquele gol. Até porque a mão ela tem que ser de apoio e não intencional. E o lance ele é muito esquisito. Me parece que o jogador da Chapecoense... me parece que o jogador da Chapecoense ele tem sim a intenção de bloquear a bola. Ele amplia o espaço do corpo. E esse foi um erro capital. Porque ainda que o Santos tenha cometido todos os erros que cometeu, poderia ter feito o terceiro gol. No terceiro gol da Chapecoense saiu e aí sim praticamente matou o Santos. Eu vou dar uma nota... Olha, a condição do jogo dele também foi ruim. 1 pro Sávio. Porque também não comprometeu mais. Mas assim... fraco. Horroroso, o Santos foi prejudicado no terceiro gol. Nota 0. Nota 0. Espero que esse treinamento aí para os juízes, né? Para a arbitragem, repercuta em campo. Porque o Santos, por vários anos, foi prejudicado devido à arbitragem. Não que o Santos também ajude, né? Mas fica aí a minha nota 0 para ele. Bom, vamos lá. Nota do árbitro da partida. Conversa demais, é o árbitro Tinder, né? Eu acho que na aplicação dos cartões amarelos, eu acho que ele foi injusto só no cartão do Gabriel Menino, porque o Gabriel Menino tinha razão na reclamação, pô. Tinha razão. E outra, o senhor Sávio Pereira Sampaio, por exemplo, o lance foi aqui onde está a garrafa. Eu sou o árbitro. O sujeito não vê que a bola bateu na mão do cara e imediatamente parar o jogo, pra mim, beira o cúmulo do absurdo, nota meio pra ele, porque eu acho que ele mandou bem nos cartões. No mais, uma partida lamentável do árbitro, que, repito, deveria ter anulado o gol da equipe da Chapecoense. Então essas são as notas do jogo, minha querida Varandete. É isso, meus amigos varandeiros, o Santos inicia o Campeonato Brasileiro da pior forma, né? Uma goleada praticamente aí, 4-2. O Santos que tínhamos esperança até a metade do segundo tempo. Depois do terceiro gol, o Santos teve um apagão. Começou a ser o mesmo Santos que estamos acostumados. E é isso. Próximo desafio do Santos contra o São Paulo no Morumbi. Jogo aí sim decisivo, né? O Santos vai ter que entregar tudo, como o Thiago já falou hoje pela manhã. Ou o Santos derruba o São Paulo, ou o São Paulo derruba o Santos, ou os dois se afundam juntos. Então, muito importante, concentração dos jogadores, que eles deem 100% já não dá mais. Tem que ser 200%, porque o torcedor santista não aguenta mais sofrer. Não aguenta mais sofrer. Quero agradecer aqui a brilhante participação do Osmar do Esporte. Osmar, muito obrigada. E as suas considerações finais. Varandete,
Em relação à partida, em relação ao Santos, só lamentos, só palavras de lamentações, mas tenho muito a agradecer. Meu retorno ao rádio esportivo, obrigado a você pela oportunidade, por abrir as portas dessa casa tão importante para o jornalismo esportivo brasileiro, para o jornalismo esportivo santista, um canal tão grande. É uma honra para mim empunhar esse microfone, então muito obrigado. Muito obrigado ao Thiago também, que foi meu companheiro de bancada. Quero agradecer também ao Charles, que é meu amigo, me ajudou sempre, me ajuda e é um dos motivos de eu estar aqui. Minha família que me apoia tanto, a Lívia, que é minha namorada, meu pai. Eu quero agradecer a todos vocês, porque é realmente um prazer estar aqui e peço desculpa aos nossos varandeiros, peço desculpa às nossas varandeiras por presenciarem essa humilhação do Peixe. Estive aqui empunhando com o maior prazer do mundo, me dedicando 200%, como o Santos deveria fazer, do presidente ao pior jogador do time, mas hoje não foi possível. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Da minha parte, tchau! Muito obrigado, Osmar. E Thiago é o Bigodinho Jordão. Seguimos, né? Vamos aí falar muito sobre essa partida de hoje e amanhã. Vamos trazer aí as falas do Vojvoda, que devem ser as mesmas, né? Já estamos bem cansados de mais do mesmo. Queremos mudança, é isso que pedimos. Muito obrigada, Jordão, as suas considerações finais. Eu quem agradeço, Varandete. Mais uma vez, né? Derrota. O Santos perde para a Chapecoense fora de casa, um resultado lamentável. Dava para ter sido muito melhor. Mas o Santos, por culpa do seu elenco horrível, da sua zaga incompetente e por conta da sua diretoria péssima, que tem esse elenco à sua disposição, que montou esse grupo de jogadores, o Santos saiu derrotado hoje para um time fraquíssimo. A Chapecoense vai ser lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza. Lanterna. Mas o Santos perdeu para o futuro lanterna da competição. O Santos é o 19º. Gostaria de agradecer a Varandete pela participação aqui no Varanda Futebol Debate. Parabéns, Osmar. Nota 10. Se não teve ninguém para tirar nota 10... na partida do Santos, o Osmar é nota 10. Brilhante, maravilhoso, excelente, maravilha de trabalho, Osmar, parabéns. E parabéns também a todos os varandeiros que demos um show hoje, viu? A liderança ficou por conta do Varanda Futebol Debate, quase que tivemos 10 mil pessoas em simultâneo. Varandete, uma ótima noite. E quero agradecer especialmente e dar parabéns aos varandeiros que estiveram aqui conosco nessa estreia do Brasileirão. Muito obrigada. Sábado nos vemos em mais uma transmissão show. Amanhã estaremos de volta no Santos Total. Fiquem ligados. Muito obrigada pela paciência de vocês. Sempre vamos acreditar na instituição Santos Futebol Clube. Só que, né, a gente pede ajuda também para os dirigentes, para os jogadores, para a comissão técnica, para que vocês tenham vergonha na cara e entreguem o futebol que esses torcedores merecem, porque o Santos, ele é gigante e vocês têm ofuscado de uma forma tremenda o nome dessa instituição. E amanhã, vamos ver se vai ter aí cortina de fumaça, né? Essa semana já teve notícias de SAF, vamos ver se vai aparecer estádio, só que nós estamos de olho aqui, ó, no campo, é o campo que dá resultado, é o campo que dá alegria para o torcedor. E nós estamos carentes, nós queremos gritar gol, nós queremos ser campeões, nós queremos ganhar partidas, não com esse futebol que tem sido apresentado. O torcedor merece respeito. Eu agradeço a todos os varandeiros, muito obrigada, fiquem com Deus, um abraço e tchau!